No final do século XIX, início do século XX, vários fenômenos exigiram uma mudança nos paradigmas da física. Entre esses fenômenos, há o espectro de radiação térmica de um corpo negro, o efeito fotoelétrico, o espectro atômico de linhas, né? E em comum a todos esses fenômenos, a ideia de quantização, né? A passagem do contínuo, a descrição contínua da física clássica, para uma descrição em quantidades discretas, os quanta. E também a dualidade onda-partícula, porque vários fenômenos vistos como ondulatórios passaram a exigir um tratamento corpuscular, e fenômenos corpusculares mostraram possuir propriedades ondulatórias. Então são características comuns àqueles fenômenos citados. A gente vai começar a discutir pela radiação do corpo negro, e para introduzir a ideia, a gente vai primeiro tentar entender o que é radiação. Uma vez entendido a radiação, a gente vai discutir alguns tipos de radiação para definir a radiação térmica. E aí perceber que há uma discrepância no espectro observado da radiação térmica de um corpo negro para a descrição clássica desse fenômeno. Depois, na próxima aula, a gente vai tentar ver como corrige esse problema. Então, para definir radiação, a gente tem que lembrar que o que emite radiação, né, são partículas aceleradas, partículas carregadas aceleradas. Né? Então, partículas aceleradas carregadas emitem radiação. Né? Por que elas têm que ter aceleração? Então isso já mostra que nem todo campo eletromagnético é radiação. Campos estáticos ou campos ou campos oriundos de partículas com velocidade constante não constituem campos de radiação. Então a ideia é que a gente analisa uma região do espaço onde há um movimento de partículas e a gente coloca o observador bem longe, sobre uma superfície de raio R, que pode tender a infinito, não quer dizer o observador tão longe quando a gente queira, posicionado em vários pontos em torno dessa carga em movimento, ou dessa distribuição de cargas em movimento, e a gente pergunta assim: há energia por unidade de tempo, por unidade de área chegando nesse observador? Quer dizer, nesse pedacinho que ele se encontra aqui, ele consegue detectar energia por unidade de tempo? Há campos que acompanham a partícula e que não produzem uma energia por unidade de tempo lá em R tendendo ao infinito. Esses são os campos estáticos, o campos devido a cargas com velocidade constante. No entanto, se a carga tiver aceleração com A diferente de zero, esses campos E e B eles decaem mais lentamente. O decaimento deles vai com 1 sobre R, a distância medida a partir da carga. E com A igual a zero, então V igual a zero, V constante, esses campos caem com 1 sobre R2, caem mais rapidamente. Esses campos que caem mais lentamente são responsáveis pela radiação detectada por um observador bem longe da fonte. Então a gente pode pensar assim: a carga em movimento ela tem um campo que fica com ela, que são esses campos coulombianos modificados que caem mais rapidamente, e tem um campo que se destaca e contribui para a energia por unidade de tempo lá no infinito. Esses são os campos de radiação ou campos de aceleração. Então esses são chamados campos de radiação. A energia detectada lá é uma energia perdida pela partícula. O campo se destaca da partícula e é detectado lá no infinito. Então a partícula perde energia irradiando. Esses são os campos de radiação. Então a gente pode produzir radiação de diversas formas diferentes. Por exemplo, se a gente faz uma carga percorrer um trajeto curvo, a gente provoca um tipo de radiação que chama radiação síncrotron. Então tem uma carga aqui, num trajeto curvo. Por ser curvo, isso envolve aceleração e emissão de radiação. Então, eu também posso produzir
radiação em antenas. Então eu produzo uma oscilação dependente do tempo num condutor, né? Então aqui eu tenho um I, né, que depende do tempo, uma corrente que depende do tempo. Isso é uma oscilação. Tanto num caso como outro, eu tenho a emissão de campos com essa característica de decaimento mais lento, né, que faz com que um observador detecte energia por unidade de tempo bem longe de onde ocorre o movimento dessas cargas. Tá? Mas também há um tipo de radiação que existe apenas porque o corpo está a uma certa temperatura T. Esse é o chamado, essa chamada radiação térmica. Então, a radiação térmica, então, ela ocorre porque a temperatura corresponde a um movimento de cargas e oscilação de dipolos, isso de origem térmico, né? Então a T é diferente do zero absoluto, né? De 0 Kelvin. Então há um movimento de cargas, vou colocar movimento de cargas e oscilação de dipolos. E isso envolve aceleração também, da mesma forma de antes, né? Só que isso aqui é devido apenas ao fato do corpo estar a uma temperatura diferente de zero. Então a radiação emitida dessa maneira é chamada de radiação térmica. Ela é que é o nosso objeto de estudo nessa parte que a gente vai discutir agora. Então isso vem sendo estudado desde o século XIX e Kirchhoff estabeleceu algumas regras para caracterizar o comportamento da radiação térmica, por exemplo, ao dizer que o poder de absorção e o poder de emissão dos corpos em relação à radiação térmica são diretamente proporcionais. Então, tanto que o corpo absorve do ambiente a uma certa temperatura T, absorção, vou corrigir aqui, poder de absorção é proporcional ao poder de emissão. Em particular, tem o caso ideal, que é aquele corpo que vai absorver toda a radiação que é incidida sobre ele. Isso é chamado de corpo negro. Então isso aqui corresponde à absorção de 100% da radiação incidente. O que a gente pode dizer sobre exemplos de corpo negro, né? Como que a gente pode construir um modelo de corpo negro? Vou dar dois exemplos aqui. Uma maneira de fazer isso é através de uma cavidade com um pequeno orifício. Desenhar aqui uma cavidade de forma arbitrária e aqui um pequeno orifício. O que acontece? Quando a radiação incide aqui nesse orifício, ela entra, ela sofre aqui múltiplas reflexões e ela vai ficando presa aqui dentro. Então a cavidade com orifício, o que acontece é que a radiação externa que entra pelo orifício, se o orifício for pequeno o suficiente, ela vai ficar sofrendo múltiplas reflexões ali e ela fica presa. Então, se a cavidade for mantida a uma temperatura T, a radiação dentro dela vai entrar em equilíbrio térmico nessa temperatura. Então, aqui dentro eu vou ter uma radiação a temperatura T. Alguma radiação ela pode escapar pelo orifício, mas isso é pouco, né, para afetar esse equilíbrio térmico. Essa radiação que escapa, ela fornece a chamada radiação de corpo negro e tem uma distribuição em energia, em frequência, característica a uma certa temperatura T. Então esses são pontos importantes. Então você vai ter uma emissão
que eu vou chamar de uma emissão característica a uma certa temperatura, que vai ser analisada em frequência. Essa é a temperatura da cavidade com a radiação em equilíbrio com ela. E aí essa emissão é chamada de emissão de corpo negro. É esse que vai ser nosso objeto de estudo. Qual que é a forma da curva que determina ou que caracteriza a emissão de um corpo negro? Um outro exemplo de sistema que pode ser modelado como um corpo negro é uma estrela. O modelo assume que o modelo vai assumir que a luz emitida pela estrela ela é gerada numa camada, uma camada externa, vou chamar de fotoesfera, que está a uma certa temperatura T. Então vou colocar isso aqui como uma fotoesfera, o nome porque aqui são gerados fótons que vão ser emitidos. E a uma temperatura T. Essa temperatura T é mantida constante por processos dentro da estrela. Então, a estrela ela atua como um grande reservatório nessa temperatura. Quando a luz escapa para fora, não vai mudar a temperatura, porque é pouco para produzir algum tipo de alteração. Então, essa camada ela atua como orifício da cavidade. A estrela emite radiação de corpo negro a uma temperatura T, que é a temperatura dessa fotoesfera. Então o que a gente já sabe é o que é radiação. Então campos que se desgrudam da partícula são detectados no infinito, contribuindo então para a energia por unidade de tempo detectado lá longe. Há tipos diferentes de radiação, estamos interessados na radiação térmica, produzida pelo movimento devido ao fato de que o corpo está a uma temperatura superior ao zero absoluto. Então há um movimento térmico que gera também radiação. A gente vai especializar no caso de um corpo que absorve 100% da radiação incidente nele e que é um emissor ou um absorvedor ideal. Esse é o chamado de corpo negro. Orifício com cavidade ou estrela são modelos para isso. Então, entendido isso, a gente define agora quantidades de interesse para caracterizar essa situação. Então, a quantidades de interesse. A gente tem, em primeiro lugar, a chamada radiância. A gente vai falar muito na radiância. A radiância é a potência irradiada por unidade de área. Potência é energia por tempo. Então isso é energia por unidade de tempo por unidade de área. Há uma lei devido a Stefan Boltzmann que relaciona essa radiância com a temperatura T. Então é uma lei que chama Stefan Boltzmann. E diz que a radiância ela cresce com a temperatura quarta potência. Então vou colocar aqui um epsilon sigma T4. Aí eu explico o que é cada uma dessas coisas. Esse sigma é uma constante que vale 5,67 vezes 10 a menos 8 watt, porque é potência, energia por unidade de tempo, dividido por Kelvin a quarta, porque eu tenho que compensar esse T a quarto aqui, por metro quadrado. Então eu tenho o epsilon é adimensional. Então quando eu multiplico por T a 4 eu tenho uma quantidade que é potência, watt por área. É exatamente potência por unidade de área que tem que ser a radiância. O epsilon é uma característica do material, do objeto que eu estou estudando. Epsilon igual a 1 corresponde ao corpo negro. Então eu vou usar sempre o epsilon igual a 1 porque eu estou interessado só nesse caso e vou escrever a lei como R igual a sigma T4. Então, a energia por unidade de tempo por unidade de área emitida por um corpo negro é proporcional à quarta potência da temperatura absoluta dele. Então, um exemplo só para fixar essa ideia. Se eu tenho uma área de 1 metro quadrado, a temperatura ambiente, vou colocar 297 Kelvin,
né, qual que é a potência irradiada por um corpo negro. Então eu calculo isso multiplicando a radiância pela área, porque a radiância é potência por unidade de área, vezes a área é a potência. Então a potência irradiada é a radiância vezes a área. Pela lei de Stefan-Boltzmann, a radiância é σT4. Então agora eu tenho todas a condição de fazer essa conta, porque eu tenho um sigma aqui, eu tenho a temperatura aqui e tenho a área aqui. Então nesse caso específico teria um resultado que seria 441 watts. Tá? Então o que a gente vai fazer com essa radiância, né? A gente vai tentar entender uma pergunta fundamental, né? Essa pergunta que vai levar à contradição com a física, do experimento com a física clássica, e a gente vai tentar resolver. Então a pergunta fundamental é a seguinte: como o tipo de radiação se comporta com temperatura? Por tipo de radiação, eu me refiro assim à frequência, né? A radiação pode ter várias frequências diferentes. Cada frequência eu estou chamando de um tipo de radiação. Então, como tipo de radiação, então caracterizando a radiação pela frequência, se comporta com a temperatura. Essa é a pergunta fundamental que a gente vai responder ou estudar nas próximas aulas. Tá? A resposta a isso, do ponto de vista experimental, é dada por uma curva que chama curva espectral. Né? Essa curva espectral ela vai ser descrita em termos de uma radiância espectral, pode ser em termos de comprimento de onda ou frequência. Então comprimento de onda eu estou chamando de lambda, frequência eu estou chamando de ni, T aqui é a temperatura que caracteriza cada uma dessas curvas, e R então é a radiância espectral. Tá? Então essa quantidade é a radiância espectral. A radiância que nós definimos lá é a radiância total para todos os comprimentos de ondas, para todas as frequências. Então a gente pode obtê-la integrando a radiância espectral em todos os comprimentos de onda, se eu estou expressando a radiância espectral em termos de lambda ou em termos da frequência. Assim. Então, observa que esse R, né, ele também pode ser escrito como um dr espectral de lambda, né, porque se é assim de fato, né, o R é a integral do RT. Né? Então essa é a nossa conta. Desculpa, aqui é o R. Só corrigindo aqui. O dr, né, de lambda, né, é uma outra forma de chamar o RT de lambda por causa dessa relação. Se isso aqui é verdade, integrando dos dois lados, eu tenho R é igual a integral de RT de lambda de lambda. Ou dr de ni, se eu estiver expressando em termos da frequência. Então essa é a radiância espectral, essa é a radiância, né, total. Tá? A relação entre elas é essa. Então o gráfico que me interessa é um gráfico então da radiância espectral, vou colocar aqui em frequência, em função da frequência para várias temperaturas diferentes. Então vou colocar em lambda primeiro, para ficar igual a coisa. Então aqui em lambda. Então como que é esse gráfico? Né? Esse gráfico é algo assim. Ó. Vamos supor esse gráfico para 1000 Kelvin. Se eu faço para 1800 Kelvin, eu tenho uma curva assim. Corrigindo aqui. Vou colocar aqui assim, para ficar bem claro. Isso aqui seria 1800 Kelvin. E assim por diante, o que eu ia observar é que o comprimento máximo de onda, em cada temperatura, ele vai se deslocando para a esquerda à medida que eu aumento a temperatura. Essa é uma lei. Isso chama lei de deslocamento de Wien. Ele diz o seguinte: o lambda máximo vezes T é uma constante, vai ser 2898
em unidades aqui de micrometro vezes Kelvin. Tá? Então, o que isso está dizendo é que quando eu aumento a temperatura, o comprimento de onda máximo emitido ele se desloca para valores menores. Né? Se eu aumento T, eu tenho que diminuir o lambda máximo para fazer esse produto ficar constante. Tá? Então, comprimentos de onda menores são frequências maiores. Essa é a chamada lei de deslocamento de V. Então, esse é um típico curva experimental que é observado, né? E que caracteriza a emissão de um corpo negro a uma temperatura T em função do comprimento de onda. Tá? Qual que é o problema com a física clássica? É a chamada catástrofe do ultravioleta. Ultravioleta são frequências altas. As frequências altas são comprimentos de onda baixo, nessa faixa aqui. Ó. O que acontece, o problema principal da física clássica aparece aqui. Na física clássica, o cálculo da radiância leva a uma divergência nessa região de frequências altas ou comprimentos de onda baixo. Por isso, uma catástrofe do ultravioleta. No lugar de ir para zero, diverge. Tá? Então, esse é o problema que nós temos que resolver. Então, classicamente, RT de Ni diverge em Ni alto. Ele tem que ir para zero. Tá? Então, é um problema que exige uma revisão dos conceitos de física clássica aplicados a esse problema e que vai ser o tema das nossas próximas aulas.